Decisão. Pois é. Por que é tão difícil decidir, cara? Essa é a pergunta que eu me perguntei hoje. Foi a reflexão que eu tive hoje. E eu tô passando para vocês aqui. E por que é tão difícil decidir? E a minha resposta foi isso. A gente não gosta de desconforto. A gente não gosta de contrariar nós mesmos. A gente não gosta de sair da nossa zona, do nosso habitat, entre aspas. Mas você sabia que a única forma de você evoluir é você decidindo? Não tem como você evoluir se você não decidir. Não tem como você crescer se você não sentir dor. E crescimento às vezes não é tanto financeiramente, mas o crescimento às vezes é espiritualmente falando. O crescimento às vezes é emocionalmente falando. Então, tudo isso para você fazer, você tem que decidir. Mas por que a gente não decide? Por que a gente fica adiando decisões que a gente tem que tomar, mas a gente não toma? Sabe por quê? Porque a gente simplesmente se acostuma com o erro, com a dor e com o sofrimento. Por exemplo, você sabe que essa pessoa, ela não te valoriza. Você sabe que essa pessoa, ela já mostrou e demonstrou que não gosta de você. Mas sabe por que você ainda não decidiu dar um fim nisso? Porque você está acostumado a ser tratado com migalhas. Você está acostumado, você decide para você mesmo que você merece migalhas. Então você só recebe migalhas. Mas sabe por que você também não decide largar essa pessoa ou parar de correr atrás? Porque você tem medo de decidir largar essa pessoa e ela parar de gostar de você. Entendeu? Ou o seu relacionamento acabar. Então, cara, essa decisão, ela vai te fazer sofrer. E eu te digo, decidir dói. Decidir não é fácil. Tem muitas decisões que eu tenho tomado que tem me feito, sabe? A minha carne chega, sabe, treme. Mas eu tenho decidido isso porque eu sei que vai me fazer evoluir. Então, a primeira decisão que você tem que olhar é simples. Que você tem que olhar e falar bem assim, poxa, quem eu tenho corrido atrás? Por exemplo, você sabe que você corre atrás de uma pessoa que ela já provou pra você que não gosta de você, ela já provou pra você que você não é importante pra ela, mas você mesmo assim insiste mandando mensagem pra pessoa. Você mesmo assim insiste comprar presente pra pessoa. Você mesmo assim insiste estar perto da pessoa, sendo que a pessoa facilmente manda mensagem pra qualquer outra pessoa, pra qualquer outro alguém, e pra você ela não manda. Acho que você se identificou, né? Então, você corre atrás dessa fulana, desse fulano, mas ele ou ela não tá nem aí pra você. Sabe? Você sabe que você tem que começar a cortar pessoas da sua vida, mas você não decide porque você ainda é muito sentimental. Você é muito emocional ainda. Você toma suas atitudes pensando no que os outros vão falar de você, no que os outros vão pensar. Então você fica nessa escravidão, nessa prisão que é a tua vida. Mas por quê? Porque você não decide. Sabe? Você tem medo de decidir. Porque decidir vai te fazer evoluir, mas também vai trazer muitas consequências, e consequências boas, sabe? Quando você decidir parar de dar valor para pessoas que não te dão valor, parar de se importar com pessoas que não se importam com você, quando você decidir parar de correr atrás,
muitas pessoas vão olhar para você com uma forma diferente. Muitas pessoas vão pensar que você está se achando. Muitas pessoas vão falar, poxa, você mudou. Muitas pessoas vão chegar e falar assim, rapaz, vão se perguntar, poxa, ele era assim, mas agora tá diferente. Você vai desagradar muitas pessoas. Mas a pergunta que fica é, você vai desagradar muitas pessoas, mas você vai estar se agradando? Isso você tem que pensar. Porque do que adianta você agradar todo mundo e você tá se desagradando? Você tá aí, você vive buscando, correndo atrás de uma pessoa, fazendo do Deus e o mundo, para dar o mundo para essa pessoa praticamente, e a pessoa nem tchum para você. E você insiste, você sabe que tá errado, mas você continua. Você sabe que essa pessoa não liga para você e você tá ali toda hora em cima. Então, um conselho que eu te dou, sai fora. Sai fora. A melhor opção que você tem que fazer é sair fora. E quando eu falo sair fora, não é você tratar mal ou você agir de forma infantil. Como forma infantil? É você muitas das vezes ser idiota com uma pessoa. Por exemplo, eu quero mudar com fulano, mas aí eu vou começar agora a tratar mal. Não, você não precisa fazer disso. Mas você só precisa parar de se importar. Muitas pessoas não conseguem sair de um relacionamento porque não tem medo de decidir e tem medo de sair de um relacionamento porque a pessoa sabe, você ama a pessoa, mas a pessoa não te ama e você fica naquela. Eu amo, não amo, amo, não amo. Ela fala assim comigo, ela me trata mal, mas eu amo ela. Pois é, para de amar. Da mesma forma que você começou a amar, você também pode parar de amar. Da mesma forma que você começou a gostar, você também pode desgostar. E cara, é simples, é decidir. É decisão. Você tem um poder dentro de você de reger o seu coração, de reger o seu corpo. Você não precisa viver pelo que você sente. Por exemplo, hoje eu tive uma vontade de fazer uma coisa muito, que ao meu ver no momento, ia ser uma coisa muito boa. Mas eu parei, pensei e falei, não vou fazer isso. Eu decido não errar mais. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que aquele comportamento que eu ia me comportar, daquela forma que eu ia falar, daquela forma que eu ia agir, isso ia me trazer arrependimento depois. Então eu decidi logo não fazer aquilo. Eu decidi falar, eu falei pro meu coração, fica na sua. Sentimento, emoção, fica na sua. E não existe nada pior do que homem sentimental, sabia? Homem que ele é movido, se a gasolina dele é movida pelo sentimento, ele vai ser um homem fraco. Ele vai ser um homem que vai ligar para tudo que as pessoas falarem dele. Por quê? Porque ele é movido pelo sentimento. E o homem, naturalmente, ele é inclinado para racionalidade. Então você tem que ser racional. O homem, ele é um ser racional. Nós que complicamos as coisas. E o coração é enganoso. O coração, ele te dá uma saída, mas é uma saída que tem um buraco. E você vai cair nesse buraco se você entrar nele. Se você entrar e seguir o caminho do seu coração. Então a primeira decisão que você tem que fazer é não seguir o teu coração. Se o teu coração está pedindo para tratar... vou tratar mal alguém. Não faz isso. Não faz isso. Se teu coração está pedindo para ir para o lado esquerdo, não vá para o lado esquerdo. Vá para o lado direito. Doa como doer. Sofra o que você tem que sofrer. Mas aprenda a não seguir teu coração. Se você seguir seu coração e você decidir seguir seu coração, você vai sofrer. E não vai sofrer pouco não, cara. Você vai sofrer muito. Porque quando você dá ouvido ao teu coração, primeiro você vai ter aquele prazer momentâneo. Mas depois vai vir um arrependimento muito grande. E a segunda coisa que vai acontecer, você vai começar a se acostumar com as migalhas que teu coração dá. E aí é onde mora o perigo. Você já percebeu aquelas pessoas que só fazem besteira atrás de besteira? A gente pensa que ela vai se consertar, mas depois ela mete uma bomba de novo. Sabe por que isso? Porque ela decide todos os dias seguir o coração dela. Ela tem medo de mudar. E isso é o que está atrasando ela.
Então, cara, muda. Literalmente, muda. Decide. Ah, mas é difícil. Dane-se, não importa. Decida. Decida. Ah, mas sabe, se eu fazer isso, a pessoa vai parar de gostar de mim. Se essa pessoa, ela for de verdade, ela vai gostar de você na maneira que você é. E você não vai precisar agradar ninguém. Então, esse conselho, cara, é um conselho de decisão. Só quem vai fazer o que eu tô falando, na verdade nem o que eu tô falando, só quem vai fazer o que é certo é quem realmente está disposto a pagar o preço da dor. Porque o vencedor, ele primeiro passa pela dor, depois ele vence. Então, fica essa reflexão, cara. Decida fazer. Pode ser o mais difícil que for, decida. E se você decidir, você vai ver como sua vida vai mudar. E não importa. Pode ser pessoa, pode ser hábitos, pode ser coisas. Decida cortar tudo que te faz mal. Tudo é decisão.